Boa tarde a todos. Hoje vamos dar, então, daremos encerramento do Seminário Permanente de Cultura Negro-Brasileira. E vamos encerrar este semestre e o ano com chave de ouro, né? Estamos aqui com a presidente da editora Palas, Cristina Fernandes Vart. E ela vai nos bater um papo leve, um papo informal, e vai falar um pouco dessa caminhada, dessa editora tão importante, que nasce em 1975, é o ano de sua fundação, na cidade do Rio de Janeiro. A Palas Editora dedica grande parte de seu catálogo à cultura afro-brasileira e afrodiaspórica, interessada na compreensão e valorização de nossas raízes culturais e ainda do precário registro dos saberes africanos na diáspora e de sua importância como uma das matizes fundadoras de nossa nacionalidade. Então, vejam a importância dessa editora, que é fundada, vou repetir, em 1975. E por que repito? Porque o Brasil está enfrentando a ditadura. Estamos em plena ditadura, quando é fundada uma editora para falar, para trazer a cultura negro-brasileira. Isso é muito importante. Eu vou citar aqui alguns livros editados pela Palas. A Lua Triste descampa, Ney Lopes. O Rio das Almas Flutuantes, Joel Rufino. Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, Clarice Fortunato. Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, Eliana Alves Cruz. Conceição Evaristo, a nossa querida Conceição Evaristo, Canção para Ninar Menino Grande. Temos também Cidinha da Silva, Exu Zilhar. E Teresa Cárdenas, cubana, Awon-Baba. Temos também uma Embiata de Emanjá, Caroço de Dendê, a Sabedoria dos Terreiros. Oxalá e quem sabe outros contos afrodiaspóricos, Rogério Ataíde. Os Príncipes do Destino, Reginaldo Brandi. Literatura infantil, Milo Imagina o Mundo, Lázaro Ramos, Edith e a Velha Sentada. Já que vou mudar a cozinha, jovens, Discurso de Ódio contra Negros nas Redes Sociais, de Luciana Barreto. Pequeno Manual de Meditação para Crianças que Querem se Conectar com o Mundo, Kilsan de Oliveira. Aqui o Adeus do Marujo, olha, homenagem ao nosso querido João Cândido Felisberto. E temos também, de Sônia Rosa, Dragão do Mar, Sônia Rosa e Anabela Lopes. Então, vejam que a variedade de títulos e a dedicação dessa editora, que desde 75, repito, com muito prazer, está nos trazendo essa cultura que ficou tanto tempo escondida, né? Tanto tempo esquecida, melhor dizendo, da nossa cultura, da nossa literatura. Então, vamos conversar com a Cristina um pouco, ela vai falar de toda essa trajetória bonita da editora Palas desde 1975. Vamos lá, Cristina. Obrigada, Suzana, obrigada pelo convite, pela oportunidade do registro. São 48 anos, né? E daqui a 2 anos, 50 anos de edição. Né? Quando meu pai foi um dos fundadores da editora, nós estamos na 3ª geração, isso é uma coisa interessante de dizer, né? Quando a editora foi fundada, eu tinha 14 anos. Eu sou da área de História, eu sou formada pela UF. Cheguei a dar aula há alguns anos, uma coisa... na verdade, eu tive um bom problema, né? Dar aula é uma coisa extremamente prazerosa, mas ter uma editora é uma coisa extremamente prazerosa também, né? E eu fui meio que convocada
a trabalhar com meu pai, né? Meu pai também teve a generosidade de permitir que eu tivesse uma assinatura, né, no trabalho que eu me dispus a fazer, né? Mas a verdade é que eu fiz a faculdade de História, eu tinha uma ligação com o movimento estudantil, uma militância de esquerda, e eu não me via nos primeiros anos ali na editora, né? E o meu pai, que já morreu há 20 anos, esse ano fazem 20 anos, morreu antes antes de completar 70 anos, teve uma doença mais séria, então eu acho que ele percebeu que ele precisava formar a sucessão dentro da editora, e foi muito generoso em chamar e me dar o espaço para construir uma assinatura, que depois eu percebo que acontece também com a minha filha, Mariana, que já teve um caminho mais ligado à edição. Acho que ela percebeu desde muito cedo que ela queria fazer isso. Isso é muito, muito legal. Mas, nos primeiros anos da Palas, eu digo que o meu pai fazia uma coisa que eram livros sobre religiões afro-brasileiras, né? Mas livros muito utilitários, as cantigas, as oferendas, comidas de santo, pequenos manuais sobre orixás, mas muito de uma informação mais genérica, né? Mas de alguma maneira, alguma coisa o chamou no entendimento de que existia uma falta dentro do mercado editorial de temas para um segmento, né? E começou a fazer esse tipo de livro, né? Ou seja, antes de discussão, de formação, de discussão, de estudo desses temas das escolas, de formação de professores com esses temas, e ainda num período em que se olhava para isso como uma coisa exótica, ou seja, isso não é cultura, ainda não estava nem cunhado o termo diversidade, que eu tenho dificuldade com o termo, mas enfim, mas era uma coisa, era meio assim, literatura esotérica, não era tratado como religião, era uma coisa meio por aí, né? Mas ele começou a fazer, e a editora fazia esse tipo de coisa, né, de livros mais populares, que tinham aceitação, que tinham muita dificuldade de entrar nas livrarias, né? Você estava sempre escondidinho, né? E por estar escondidinho, por ter dificuldade de entrar na livraria, o que acaba acontecendo é que a editora vai fazer, como faz até hoje, ela também vendia os livros nas casas de artigos religiosos afro-brasileiros. Ou seja, a editora tratava do tema e oferecia o tema não só para os adeptos das religiões afro-brasileiras, mas ela, sobretudo, conversava com o trabalhador. Quem é o trabalhador no país? É a população negra. Quem é que cultuava e cultua as religiões afro-brasileiras? Não apenas, mas muito o segmento da população negro, né? E se vendia. É muito interessante como a gente, olhando a trajetória, vê que a editora dialogava desde sempre, dialogou com o trabalhador, com a população negra. E assim, o trabalhador não entra dentro da livraria, porque até hoje a livraria é um espaço meio sacralizado, e a gente até olha onde está a livraria, onde estão as livrarias da cidade, e o recorte é um recorte de classe, né? A gente tenta aproximar, e agora a internet faz esse papel também, não é, de aproximação, e a política de cotas também está formando um novo grupo de leitores, mas assim, a gente falava desde sempre com o trabalhador, né? Com as classes populares, com a população que ia comprar o barco para Iemanjá, mas comprava um livro sobre o orixá, que talvez não tivesse o mesmo conforto dentro de uma livraria para comprar, né? E nem o vendedor da livraria, também, por não achar que aquilo é um livro com esse peso, né, sabia vender aquele livro. Então, durante muito tempo, foi o que o meu pai fez.
E é muito legal falar sobre isso, porque era um tema que eu não dominava. Assim, o entendimento sobre as religiões afro-brasileiras, a percepção daquele saber, né? E eu vinha da UF, de uma faculdade muito respeitada, né? E discutia com pessoas, né, de esquerda também, que acho que ainda continuam acreditando que o caminho é o caminho de uma sociedade mais igualitária, mas com tudo isso, esse tema não estava contemplado e entendido, né? Então, quando eu sou convocada, porque existe uma coisa da família, que é uma pequena editora, eu chego e, felizmente, a minha atitude foi da surpresa do quanto que eu não entendia. E ter humildade de dizer, pô, eu não entendo disso. O que é isso, né? O que é, o que são o que está por detrás das oferendas, das cantigas, das vestimentas, de toda a encenação que você tem, do xirê, tudo, o tanto que eu não entendia, né? Então, eu comecei a fazer duas coisas, né? E por sorte, com um aval muito, assim, o aval de quem diz, eu quero minha filha aqui trabalhando comigo, né? Disse, faça. Você continua fazendo o que eu estou fazendo, porque isso vai te dar suporte, mas descobre o que você quer fazer, né? E aí eu fiz duas coisas que ajudaram a transformar a editora no que a editora começou a desenhar e a ser hoje, né? Eu percebi dois caminhos, né? Inclusive pautado um pouco na minha ignorância, né? Primeiro era muito pouco ainda na área de história, né? Mas assim, da antropologia da religião, tudo, sempre teve os pesquisadores que estudaram esses temas, pesquisadores clássicos, né? Que tinham nas comunidades terreiro, que são lugares de resistência, né? Tanto de resistência do patrimônio afro-brasileiro, como de resistência no sentido de dar à população, que é maioria no país, mas está subrepresentada, não tem voz, né? É um lugar de acolhida, né? É um lugar de construção de laços familiares ligados à religião, a recuperação de saberes que são desprestigiados, e é um lugar de cidadania, é um lugar de acolhimento, né? Então, primeiro, o que a academia estava fazendo sobre isso? Comecei a trazer para a editora, a ter um trabalho menos popular nesse sentido, também buscar esses registros dos acadêmicos. Mas eu saquei o seguinte: dentro dos terreiros, dentro das comunidades terreiros, os sacerdotes, eu olhava e dizia, eles são intelectuais orgânicos. Eles têm o conhecimento, né? Então, eles repassam esse conhecimento que vai ser interpretado pela academia. Com todo respeito ao trabalho que a academia faz, a academia branca ainda, com todo o seu privilégio. E eu comecei a dizer, olha, porque quem conhece um pouco das religiões afro-brasileiras sabe que existe todo um discurso de que o segredo é uma coisa importante, né? São religiões a palavra tem um peso muito grande, o segredo, a informação para os iniciados, né? E aí eu comecei a perceber, e eu acredito, isso funcionou no sentido de entenderem o trabalho da editora como um trabalho de aliado, né? Eu dizia, olha só, em primeiro lugar, a gente vive numa sociedade de registro escrito. A população negra desse país, que construiu esse país com o seu trabalho, mas não só com o seu trabalho, com a sua cultura, ela forma a nossa identidade, mas isso não é valorizado. É engraçado porque a gente sai daqui e a gente é valorizado pela música, pela dança, pelo samba, tudo, que é uma maneira de ser afro-brasileira. Mas isso não se dá esse papel de destaque da intelectualidade, até porque a cultura da música, da dança, também é arte e tem uma reflexão muito grande sobre ela. Mas, olha, esses saberes, né, que são a forma de estar no mundo,
de muitos dos africanos e de seus descendentes, né, que é preservada dentro do terreiro e que forma esse país da maneira da gente ser, isso não está entendido para todo mundo. E isso, à medida em que se fecha, está fadado. E eu vejo isso agora, mais de 20 anos depois em que o meu trabalho foi começado, em que a gente vive uma situação de fundamentalismo religioso, de perseguição às religiões afro-brasileiras. Cada vez mais eu acho que esse registro precisa ser feito, né? E eu dizia para os intelectuais dos terreiros, para os Yalorixás e para os Babalorixás, e hoje para os Babalaôs também, né? Dizendo, olha, esse conhecimento precisa ser registrado para ser preservado, porque a gente vive nessa sociedade de registro escrito, e isso que a gente encena aqui, que a gente vivencia como uma liturgia, tudo que era a maneira de ser e de estar lá, isso é uma fração da sua vida, né? Que precisa ser entendida e respeitada, né? E aí, isso foi muito interessante, que a partir daí a gente começou a fazer, por exemplo, é a Palas que faz tradução de cantigas de orixá, então está em iorubá e está em português, né? Livros como o da Beata de Iemanjá, que é o Caroço de Dendê, né? O Candomblé Bem Explicado, os livros sobre os ritos de iniciação, os ritos de morte, né? E desde o primeiro momento, a acolhida foi de entender o respeito que eu tinha por aquilo, a percepção de quanto que eu era um retrato do que é a sociedade, do quanto que eu não sabia, né? E que era interessante se saber, né? É importante dialogar com isso, e quanto as pessoas de dentro dos terreiros precisavam ter também esse patrimônio preservado e registrado, né? E até porque, seja a língua, a língua iorubá, as línguas bantas, as práticas que a gente tem hoje, que foram reconstruídas, né, na diáspora, né, aquilo que foi possível, né, fazer, é único, né, e muitas dessas coisas únicas, dessa possibilidade de reconstrução, né, hoje em dia, você tem a África vindo entender aquilo que está aqui cristalizado, né? Porque é diferente a reorganização que se faz numa sociedade que você está sendo perseguido e usa o espaço do terreiro como um espaço de preservação e de proteção, né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi exatamente de começar a dialogar com a academia, mas propor aos terreiros que falassem sobre si mesmos. Então, isso, assim, eu acho muito, muito interessante de contar, né? Cristina, é interessantíssimo, mas tem um detalhe. Essa questão de terreiros, esses livros que são tão mais diretos dentro dessa cultura, dentro da religião, do candomblé, da umbanda, como que eles entram nas escolas? Você faz esse trabalho com escolas, de levar esses livros para as escolas, porque eu verifico assim, algumas professoras reclamando de que há dificuldade para colocar os livros nas escolas, para ler histórias africanas para as crianças. Há uma certa resistência dos pais. Você sente isso? A Palas passa por isso? Olha, a gente está vivendo... Boa pergunta. Primeiro, a escola deveria ser laica, né? E essa temática deveria ser trabalhada como formação, né? Formação, e eu acho que a gente pode entender toda a mitologia dos orixás, como a gente estava falando agora de Grécia e de Roma, né? E a gente e mesmo a situação muitas vezes que eu acho que isso nem deveria estar na escola, no sentido de que a escola deveria se preocupar em balizar isso, mas uma coisa é você trabalhar a mitologia, a cultura, essas informações que nos ajudam, como em qualquer religião ou como em qualquer arcabouço cultural que se faz, ele tenta dar conta
de resolver os problemas da humanidade, não é? Os problemas éticos, os problemas morais, as dúvidas, as incertezas, as angústias com a morte, com o sofrimento, com o amor, com a fome, com as guerras, não é? Eles até numa consulta de jogo de búzios, ela é uma consulta não é para resolver a sua vida, é para você enfrentar a vida melhor, né? Que deveria ser, e que em muitas tradições é isso. Você ouve, inclusive, o corpo literário, que pode estar na memória ou pode estar escrito, né? Hoje em dia muita coisa já está escrita, ele dá conta de responder e indicar caminhos, né? Quando você pega um livro do Reginaldo Prandi, os príncipes do destino, né? E ele vai falar sobre os odus, né? Ele vai falar de ensinamentos, ele vai dar conta de como é que a gente responde às dúvidas que são sempre as mesmas da humanidade, né? Mas a escola, ela lida com isso hoje, com essa situação da força das igrejas pentecostais. Eu acho que lida com dificuldade, porque o professor, muitas vezes, você tem um lado, e isso é muito interessante, a Lei 10.639, que discute, a lei já tem 20 anos, não é? 20 anos. Né? Ela diz, olha, a gente precisa formar professores, e o tema da África, da cultura, história africana e afro-brasileira tem que ser trabalhada na escola. Isso também isso não nasce de... Isso lá em 2003 é dito, e você tem que formar professor para isso. Na faculdade de letras, na faculdade de pedagogia, na faculdade de história, de geografia, de matemática, né? Formar dentro de uma perspectiva, não teria a pretensão de que fosse afrocentrada, mas a gente partir do entendimento de que a gente sempre estudou a partir de uma perspectiva centrada na história da Europa. Né? Então, só entender isso, já mudar essa chave e buscar nossas referências e acrescentar e incluir, já é muito importante. Mas, muitas vezes, a gente encontra dificuldade em que os professores entendam isso como cultura e tenham tenham repertório para trabalhar isso. Né? Porque se a escola que os formou e a sociedade que os formou é preconceituosa, ele vai ter que desconstruir. Né? Então, não é simples, e a gente passa por alguns episódios. A gente viveu, por exemplo, a gente teve um livro comprado pelo PNLD, pelo FNDE, aliás, que é a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, não é? Há anos atrás, a gente teve um livro chamado Lendas de Exu. E Exu é uma figura maravilhosa, né? Porque Exu é o movimento, Exu é o mensageiro, não é? É o que abre os caminhos, né? E assim, movimento abre os caminhos e se mexe, né? Ou não se conforma, é um perigo, né? Então é engraçado porque não existe essa figura de diabo, né? Nas mitologias africanas, né? Mas rapidamente, né? O que diabo, aliás, é uma figura cristã, europeia, né? Eu sempre me lembro, quando eu falo de diabo, eu sempre me lembro do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Não sei se você leu, mas tem uma conversa entre Jesus e o diabo. Né? Aí Jesus fica lá no deserto, peregrina, pensa na vida, não sei o que mais. E aí ele volta e Deus fala para ele, né? Porque ele diz, olha, agora você vai ser o Deus de mundos, né? E você vai... E você vai ser sacrificado por isso, né? E em seu nome muitos morrerão. Aí ele começa a fazer, Deus faz aquela lista de santos, de mártires da igreja, e aquela coisa barroca do Saramago, páginas e mais páginas. Santa não sei o que lá, que morrerá enforcado, que morrerá afogado, que morrerá mutilado, que morrerá não sei o que lá, que alvejado, esfaqueado, flechado. E Jesus fica, ele diz assim, olha só, desesperado, ele diz assim, não quero mais, eu não quero mais. Não, e Jesus conversando com o diabo,
não quero mais isso, né? Eu não quero, e o diabo diz assim, eu também não quero mais ser diabo, né? Eu não quero esse papel. E Deus diz para o diabo assim, mas olha só, se não tem diabo, não precisa ter Deus. Não. Né? Se não tem diabo, não precisa ter Deus. É interessante que o diabo diz para Deus, só Deus entrega o filho para morrer desse jeito. Não, o diabo diz para Deus, precisa ser Deus para gostar tanto de sangue. Você lembra disso? Sim. Precisa ser Deus para gostar tanto de sangue. Portanto, essa figura do diabo é uma figura que não existe para os africanos. É uma sociedade sem males? Não. É uma sociedade sem conflitos? Não. É a mesma coisa se a gente pensar os indígenas. É sem conflito? É sem guerra? Não. Mas a ordem é outra. O pressuposto é outro. Né? Eu acho que é um pressuposto de mais boa vontade do que o que a gente vive hoje. Fala. É interessante o que você está dizendo. E uma coisa que eu estou aqui pensando, esses professores, porque a lei, quando sai a lei que tem que ter a aula, a história da África nas escolas, levar a história africana nas escolas, como você falou, tem que ter professor preparado para dar esse tipo de aula. Bom, estamos falando de mitologia, como é a grega, como nós estamos conversando, né, sobre a grega, a mitologia africana também. Só que quando vai para a mitologia africana, aí já tem sérios impedimentos, porque está demonizada essa mitologia. Os professores não têm preparo para dar essas aulas. Estou começando a ter, não é? Mas é uma relação tensa. É uma relação tensa. É uma relação tensa. É uma relação, porque tem a questão religiosa do professor. Se o professor for protestante, ferrenho, ou se for católico conservador, ele não vai querer dar essa aula. Mas é aí que está. Se a escola, então, esse impedimento da entrada dessa cultura africana é uma coisa seríssima, porque você vai puxando o novelo, vai vindo, entendeu? Você vai ver que não tem como arrematar. Porque se o professor tem alguma questão religiosa com relação a essa mitologia, ele não vai falar. Se a escola também não vai falar, também, se tiver, também não vai falar. O professor não foi criado para falar sobre essa história. Como fica isso nas escolas? Essa é a questão. Mas isso só com o estudo da história. A gente tem que entender o que nos formou. Nós somos um país e por quê e como surge o racismo, né? Quem é que diz que alguém é negro ou que é branco? A gente só se entende como é que alguém passa a ser o outro, ou passa a ser o pior, ou passa a ser o coisificado, o tornado mercadoria, o menos capaz, o que ainda não é um ser humano completo. O que forja essa história, né? O que forja uma sociedade que vai ser calçada, a sua riqueza vai ser construída com o trabalho de quem? Do escravizado, não é? Como o sequestro na África, o aprisionamento, o comércio e o enriquecimento, isso era uma atividade decente como qualquer outra. Isso é uma indecência, né? Então, eu acho que se a gente começar a trabalhar a história como um processo de realmente informar, o professor é capaz de entender, não é? Como é que a gente chega a esse estado de coisas? Senão a gente sempre vai... E a partir daí, né, vai se entender toda uma situação de como as mitologias trabalham, né, e como elas têm que ser respeitadas. Inclusive, não é de nenhum convencimento. A minha não é melhor que a sua, eu não tenho que aceitar a sua em detrimento da minha, né? Mas, assim... É entender o outro como capaz de criar respostas tanto quanto você. E talvez, né, se você não é incapaz de entender o outro, é porque você que tem problema, não é o outro, né?
e entender a situação de por que essa população foi incluída no prejuízo, né? Assim, então, estamos todos incluídos aqui, mas uns com mais oportunidades que outros. E eu posso dizer isso assim, o que acontece no fim da escravidão? Um desamparo, né? Um desamparo dessa população. A tentativa de política de embranquecimento, o apagamento da história, nenhum amparo, né? Você vai apoiar, né, ou tentar apoiar aqueles que perderam a sua propriedade, né? O próprio processo de fim da escravidão, que é um processo lento, gradual, indolor para a classe dominante, né? Primeiro você... às vezes, a gente mora no mesmo bairro. Eu ando pelo bairro do Flamengo ali, e eu fico olhando, assim, porque no Flamengo tem muita informação do fim do Império, né, do nome das ruas, e muito da Guerra do Paraguai, que também é outro massacre, né? Mas aí eu fico olhando, senador, sei lá o quê. Aí eu digo, aí tem a explicação. Político do Império, não sei o que lá, eu digo. Tinha que colocar aqui, traficante legal de escravos, porque, na verdade, da onde vem a riqueza desse camarada? Depois do fim da permissão do tráfico, ele continua traficando ilegalmente. Aí, esse é um. Aí depois você tem. E você você pode contar essa história de maneira a relativizar o poder desses homens e valorizar o do trabalhador, o do negro, que está aqui construindo essa sociedade, né? Mas eu fico olhando e digo, mas olha, tem um que, aliás, é ótimo. O fulano são duas ruas, uma colada na outra. Uma é o Barão de Caraí e a outra... Não, é o outro, que aí é filho do Barão de Caraí. Fulano de tal. É o Marquês de Paraná. Não, mas começa no Marquês de Paraná. Aí você atravessa, é Barão de Caraí. Um é o proprietário de terras e o outro é o filho do proprietário de terras, ou seja, um abusador de trabalho, um encostado, um rico. Essa é a pena, é isso. Então, assim, a gente entender um pouco da nossa história e entender o que faz com que... E entender o racismo. E aí, por isso, daqui a pouquinho você vai entender o racismo religioso, né? E vai compreendendo que essa sociedade está calçada nisso. Então, a gente tem que trabalhar com aqueles professores que entendem isso e combater os que não entendem o tempo todo. Tem que fazer isso. Eu acho que esses 10 anos, inclusive, de políticas de cota, que eu acho que tiveram uma interferência, foi engraçado que eu trouxe pouquíssimos livros de religiosidade e trouxe mais os de literatura, né? Porque eram os que estavam na minha casa para uma visita a uma secretaria de educação, que me pediu essa visita, e até bem legal ver isso, né? Existe agora em todos os programas toda uma situação de que é necessário dar conta da lei. Então, existe uma formação de acervo e um preparo para os trabalhadores da educação que vão ter que lidar com isso. E a política de cotas também está fazendo com que a universidade receba esses alunos que vêm das escolas públicas, e aí você tem porque as cotas são para negros e para oriundos das escolas públicas. Isso está fazendo com que a gente... É uma política compensatória, não dá conta de tudo, mas que faz com que um grupo comece a ser mais crítico em relação àquilo que houve, né? E essas pessoas é que vão ser capazes de responder a essas questões, né? Porque, assim... O silenciamento estava dado. O silenciamento estava dado. O fato da gente dizer hoje que tem gente que resiste, já quer dizer que tem gente que reclama, né? Agora, por outro lado, tem também esse poder da igreja que se misturou com o Estado. Isso é um perigo, né? Isso é grave. Isso é grave, né? Essa questão de igreja e Estado estarem misturados, eu acho que traz, assim, o caminho é mais árduo para você chegar a uma resolução satisfatória.
o caminho é mais árduo para a divulgação dessa cultura. Porque falar da cultura afro-brasileira é falar também dos seus orixás. Não há cultura afro-brasileira sem orixás. Fazem parte. Está incluído a vinda, a travessia, tudo. Escravatura, pós-escravidão. Que alicerçou as pessoas. Tudo está com os orixás. E essa questão foi demonizada pelas igrejas. O pensamento africano. Exatamente, o pensamento. Porque quando tira a dignidade do homem escravizado, já tirou a sua religião. Porque ele chega aqui, ele é batizado. Ele vai ter outro nome. Ele vai ter outro nome. Isso é uma agressão fortíssima à dignidade humana, ao direito que esse homem tem de ter os seus deuses, de ter sua fé. Até isso foi tirado. E, com isso, os anos se passaram, chegou a abolição, e, mesmo assim, ele não pode adorar os seus deuses. Porque ele não pode dizer que, na sua cultura, também tem os seus orixás. Então, como se divide a cultura afro-brasileira dos orixás? Não tem como. Tem como falar de cultura brasileira sem orixás. Na verdade, não é uma questão de falar de religião, porque a escola devia ser laica. A escola devia estar aberta para ouvir todas as expressões daqueles que compõem a sociedade brasileira, né? Então, excluir é o que não pode, né? Excluir é o que não pode. Isso é muito sério. É o que não pode, e nem demonizar. Não pode, não existe isso. É o medo, né? São culturas, é vida. É vida. São seres humanos. Essa intolerância religiosa, isso é um absurdo. Não se pode obrigar uma Ialorixá quebrar o seu congá, como obrigaram uma Ialorixá a quebrar todo o congá, e a moça terminou, morreu. A gente está vivendo agora um momento... Isso é muito triste. Estamos vivendo um dos piores momentos. O Brasil não era assim. O Brasil era assim. Eu acho que agora a gente fala disso. Ou melhor. Tanto é que a gente está vivendo uma coisa muito interessante, que é a organização no Museu da República do acervo, aquele processo do Libertem Nosso Sagrado. O que acontecia no começo do século? Você levava, invadia os terreiros, e levava todos os objetos do terreiro, que ficaram anos e anos presos, sequestrados no Museu da Polícia, né? Que agora está sendo catalogado pelas autoridades de Santos, junto com os museólogos e tudo, que entendem que eles não são capazes, que eles não têm aquele conhecimento. O conhecimento tem que ser de quem é de dentro, né? E vai ser uma exposição de longa duração no museu, mas de um acervo que ficou anos, que era um acervo, o acervo que estava lá guardado no Museu da Polícia era a prova do crime da vadiagem. A vadiagem era cultuar os orixás, ou era cantar, ou era dançar. Isso era vadiagem. Vadiar, que é uma palavra maravilhosa. Maravilhosa. E interessante, né? Eu lembrei agora, a Cristina me fez lembrar de memórias de um sargento de milícias, que ali, que é chegada de Dom João VI, né, em 1808, mais ou menos nessa época, o Vidigal, que é o policial, ele já combatia as cerimônias afro-brasileiras, digamos assim, de Umbanda e Candomblé. Ele já combatia isso muito forte. Realmente, Cristina, você tem toda a razão. O Brasil sempre foi assim. Eu falei que o Brasil não era assim, não. O Brasil sempre foi assim. Talvez esteja piorando. Tem razão. Talvez esteja piorando. Talvez esteja piorando com essas igrejas eletrônicas que chegaram. Temos o Morro do Vidigal. O que é o Morro do Vidigal? São as terras que o Vidigal ganhou da Igreja Católica, ganhou da Igreja, porque fez o trabalho muito certo,
que era combater as religiões de matizes africanas. Por isso que tem que Agora, o Morro do Vidigal, ele morre com 92 eu não anos sabia disso, em suas terras, né? Doadas pela igreja. Presente. Mas é tudo tenso, mas assim, é tudo um ganha e perde ali. Não é simples, né? Porque, por outro lado, já se conviveu já se misturou mais do que a gente mistura hoje, né? Do ponto de vista religioso. Mas a política de cotas, a chegada da população negra e trabalhadora à universidade, isso vai mudar, e eu acho que talvez a tensão esteja aí, né? É a conscientização e a elaboração do discurso para combater esse apagamento. Então, isso incomoda, não tem como. A gente estava falando desse livro, Discurso de Ódio nas Redes, e eu estava falando para você, olha, o agressor, né, da Luciana Barreto, Discurso de Ódio nas Redes, que é muito chocante. Os abusadores, porque são abusadores, são ameaçadores, na sua grande maioria são homens jovens, né, e brancos, e as pessoas agredidas, em sua grande maioria, são mulheres que alcançaram sucesso, mulheres negras que alcançaram sucesso. É insuportável, né, que a pessoa consiga quebrar aquilo que está organizado socialmente para si, né, que é ser subalterno. E é isso, né? A gente, afinal de contas, vive numa sociedade de classes. O trabalhador, na sua maioria, é negro, e a escola, a formação, é um privilégio. Então, a política de cotas compensa isso que o Estado deixou de oferecer minimamente, mesmo na sociedade de classes, um estado de bem-estar, e que a educação deveria chegar para todos, né? E a educação chegando para todos, você elimina certas barreiras. Não vai eliminar o racismo tem que ser desconstruído, mas você vai possibilitar que as pessoas que têm essa oportunidade tenham outra possibilidade. É daí que é legal, voltando só para a editora, em que eu falei do meu trabalho no primeiro momento de dar voz a essas populações, a esses intelectuais que eu chamei de intelectuais orgânicos dentro dos terreiros, para que eles também falassem sobre si mesmos. E aí depois com o passar do tempo, vem a minha filha trabalhar junto, né? Minha filha fez comunicação social e depois fez especialização em produção editorial, inclusive fora do país, na Inglaterra. E aí o catálogo aí começou a crescer. Eu digo que a gente é uma editora generalista, a gente faz de tudo, a gente faz os religiosos, a gente faz os livros de ciências humanas e sociais, e literatura, e infantil, e literatura, né? Por que isso? Porque a gente começou a naturalmente trabalhar com uma ampliação de catálogo tratando desse tema. Então, a primeira situação, a gente começou a fazer logo livros infantis com protagonismo negro. Então, minimamente a entender o seguinte: durante muitos anos, nós duas fomos formadas com livros infantis que eram muito bons, alguns deles, outros nem tanto, e tudo, mas eram livros infantis em que todos os personagens eram brancos, né? E isso não reflete. Quer dizer, a gente até consumir livros infantis com personagens brancos, vindo de uma sociedade em que todo mundo é branco, até tem uma normalidade, né? Mas a gente consumir livros infantis em que todos os personagens são brancos, em que mais de 50% da população do país é negra, tem alguma esquizofrenia na nossa vida, ou uma intencionalidade, né? Não vamos tratar isso como doença, não é esquizofrenia, é o recorte de que país a gente quer mostrar para as pessoas, né? Seja primeiro, ou aqueles que vão ser retratados e aqueles que vão ter acesso à leitura. Então, o que a gente começou a fazer, e foi engraçado que o primeiro livro que a gente fez foi um livro da Sônia Rosa, que é O Menino Nito. Ele é Nito de Bonito.
E falar de boniteza negra já é uma coisa que também você vê que muitas vezes mulheres e homens negros bonitos são... Ah, você é exótico. Acho que você é muito, muito interessante, você tem uma beleza exótica. Você é... Que é isso de exótico? Inclusive, exótico é aquilo que não é comum também, né? Sim. Assim, o que não é comum? Pode ser que qualquer um de nós, eu, você, tudo lá na Dinamarca não deve ser... A gente deve ser exótico, porque eles são muito diferentes de nós. Mas aqui, branco, preto, tudo, o que é ser exótico? E por que a gente não consegue enxergar a boniteza no outro, né? Do caso, o leitor branco não consegue ver a boniteza no personagem negro, mas o negro, ideologicamente, enxergar o branco como bonito, ter que desconstruir que bonito somos eu, você, né? Ou você aí branco. Você não é nada bonito, conseguir dizer isso, né? Desconstruir. Então, o Nito é o menino Nito de bonito. Nito é esperado, é desejado, é amado, ele chega e é acolhido numa família que o ama. E o problema do Nito é que o Nito é chorão. E o pai do Nito é um livro sobre gênero, né? O pai do Nito reclama que o Nito chora. O Nito quebra o brinquedo, o Nito chora, que não sei que ela chora, tudo. E o pai diz, aqui, menino, só homem não chora. Esse negócio de você chorar, tá chato isso. Menino não chora. E o que todo filho quer fazer? Quer agradar seus pais, né? E o que o Nito faz? O Nito engole o choro. E o Nito adoece, né? E aí os pais chamam o médico e o médico ouve o Nito, examina, e o médico chama os pais e diz, olha, chama o pai sobretudo e diz, olha só, o Nito não tem nada. O Nito só precisa desachorar, porque ele está cheio de choro dentro dele, né? E a gente faz um livro que o Nito tem praticamente... O Nito já tem 20 anos, eu fico brincando com a Sônia Rosa. Sônia, a gente precisa fazer uma nova edição, ou a gente tem que fazer uma história do Nito pré-adolescente, ou alguma coisa. Mas o que acontece com o Nito? O Nito desachora e o pai do Nito chora junto com ele, né? E é uma história que podia ser contada por uma família branca, por uma família multirracial. A gente escolheu contar uma história com uma família negra. Né? E foi tão surpreendente lá porque assim não é colocar os personagens negros para contar uma história da África, não é para contar uma história universal, é para contar como a Lulu que a gente tem no catálogo, né? Lulu adora a biblioteca, Lulu adora a história, Lulu conta histórias para o Zeca, Lulu vai para a escola. E Lulu é uma série, é uma saga. Lulu vai dormir o primeiro dia na casa da amiga. Lulu vive numa família em que o pai e a mãe são negros, né? Então, a gente está falando, no livro da Lulu, a gente está contando sobre hábito de leitura. Olha como o dia mais legal da Lulu, da semana, é a quinta-feira, porque ela vai na biblioteca com a mãe. E por que é legal? Porque ela pega todos os livros que ela pegou na biblioteca na semana passada e leva com o cartãozinho dela para devolver. E a biblioteca é um lugar legal, porque a bibliotecária conta histórias, tem atividades para as crianças, e ela pega livros novos para levar para casa. E o dia dessa quinta-feira é muito legal, porque ela termina o dia ouvindo a mãe contar um livro novo. No livro 2, a gente conta que a Lulu adora os livros, porque, a partir dos livros, a Lulu um dia imagina que ela é engenheira, no outro dia ela imagina que ela é fazendeira, no outro dia ela imagina que ela é astronauta. A Lulu só não pensa que ela é mãe de família. Podia até pensar nisso, mas assim, casualmente, nesse livro, ela não pensa nada disso. No terceiro livro, a Lulu está enfesada, porque a Lulu está chateada, porque a mãe da Lulu está esperando um neném. E qual é o que os pais e é legal porque assim também tem trabalhar toda aquela coisa, e a Lulu a mãe da Lulu está esperando neném, o pai está lavando a louça, o pai está arrumando o quarto, tudo, conversando, cuidando da casa como a mãe também cuida. E aí o que os pais dizem? Mas que legal, você vai ter um irmãozinho, você vai ser a irmã mais velha, você vai poder contar histórias para ele. Então, novamente, nós estamos falando do hábito de leitura. Ou seja, os personagens negros não estão aprisionados
em que eles só podem contar histórias exóticas africanas. Podem contar também, porque a gente também não sabe, então a gente precisa saber. Mas a gente é até interessante como formar o conhecimento, a gente inclusive deve, que é um cuidado que a gente tem da editora, contar também muito das histórias dos povos que nos formaram, né? Ter essa curadoria, né? Mas assim, os primeiros livros que a gente fez para crianças é colocar aquele livro que eu via antigamente, contado por famílias negras também, ou famílias multirraciais, porque é assim que a gente vive, é a cara que a gente tem, né? Eu lembro uma vez de uma feira, assim, nos primeiros anos do Nito, uma professora disse para mim: legal esse livro, mas você sabe que é difícil? Por que esse menino é negro? Do tipo, essa história é bacana, né? Mas por que assim, é mais difícil trabalhar? Mas assim, o que é legal é que depois de alguns anos, que bom que esse menino é negro, né? E que a gente comece também, assim, que a criança da escola de elite, que tem poucos negros ainda na sala de aula e tudo, que ela comece também a dizer que coisa que eu não tenho amiguinhos negros, deveria ter, né? Começar a pensar, por que não? Né? Então a gente não tem que dar vida mole para a criança, né? E aí, depois dos livros infantis, vieram os livros de literatura, né? Assim, a gente estava falando ontem, foi aniversário de Conceição Evaristo, né? 77 anos, mas, por exemplo, Conceição Evaristo é uma autora importante dentro da editora, Cidinha da Silva é uma autora importante dentro da editora, autores africanos ou afrodiaspóricos, né? Do Caribe, a Leonora Mianu, que é da República dos Camarões, né? Um Jack de Angola, né? A gente agora vai editar um autor da Guiné-Bissau. Enfim, a nossa preocupação é a gente naturalizar que essa é uma literatura, primeiro, quando a gente fala de autores brasileiros, faz parte da literatura brasileira com qualidade e com um recorte que é o recorte daquilo que essa população vai poder contar também até dos seus períodos de silenciamento. Tem diferença? Eu acho que tem uma grande literatura, mas é vista a partir dessa perspectiva de por quanto tempo ficamos silenciados, por quanto tempo não podemos contar a nossa história. E existem grandes personagens negros criados por autores brancos, existem, mas é de uma outra perspectiva. Ou exigiu deles um outro estudo, ou alguma coisa, porque é falar daquilo que eu estou estudando, não daquilo que eu estou vivendo, né? Interessante também nessa literatura que o próprio negro conta a sua história. Isso é importante. Uhum. A história ela vai ser vivida de repente novamente. Ela vem, né? Ela vem com aquela voz de quem viveu, de quem está trazendo as impressões daqueles que viveram. E ao mesmo tempo você está falando isso, falar um negócio que talvez seja sério, mas assim, e que não todo autor negro não tem também que se ocupar apenas desse... Não, também não é obrigado, aí é que está, porque eu acho não tem que estar engessado. Não tem que estar engessado, porque eu acho que fica muito mais natural quando a coisa vem naturalmente, porque fica forçado também. Porque eu sou negro, vou falar da história do negro, não precisa. Ele vai falar do que ele sente. Ele vai falar se ele quer falar. Eu quero falar. Então, ele vai falar, ele vai escrever sobre aquilo que ele está sentindo. Agora, todo o escritor negro devia falar dos negros? Não, de forma alguma. Mas é muito necessário, né? Existe uma necessidade. A necessidade. Tem a necessidade. Que é ditada pelo silenciamento. Como você mesmo disse, não pode ser engessado. E não pode ser forçado. Né? Porque... Vamos supor, está vendendo, hein? Está vendendo, então vou escrever. Não sai. Não vai sair bom. Não é um bom trabalho. Não é assim. Não é fórmula, né? Eu acho que não é fórmula, exatamente. Agora, eu queria saber, Cristina, nesses anos todos, 48 anos, né? Sim, 48 anos. Em algum momento, a Palas parou de funcionar? Nunca.
Ok. Assim, a gente agora, a pandemia, vamos agora para 2024, né? A pandemia foi um momento de susto e foi um momento que a gente cresceu. Eu me lembro assim de dizer para o pessoal, olha, hoje a gente está indo para casa, cada um leva o seu computador, mas assim, eu pensando aqui, de coração apertado, o que vai acontecer amanhã, né? Primeiro que a gente ficou aguerrido e trabalhando muito bem, mas, sobretudo, aconteceu uma coisa que eu acho que foi uma sorte. Se a gente, eu imagino quem tem uma agência de viagens, que tinha, eu não sei se não é um restaurante, até você acabou tendo essa coisa do delivery, mas assim, a leitura amparou as pessoas, né? A leitura ajudou, o estudo ajudou. E aí, rapidamente, a gente conseguiu se organizar e trabalhar. Trabalhou a maioria das pessoas de casa, o que funcionava era o depósito, e a gente fez um rodízio para que todo mundo tivesse protegido, né? E durante muito tempo, quase 2 anos, os funcionários do depósito da editora não andaram de transporte público, a gente tinha toda essa preocupação. Se eu queria ficar em casa, ele também tinha que estar protegido, né, tudo, e a gente fez uma forma de estarmos bem seguros, mas a editora cresceu nesse período. E acho que, engraçado, isso, a gente começou a trabalhar esse tema muito antes das leis, tanto de cotas quanto as políticas de cotas, quanto a lei que instituía a obrigatoriedade do estudo. Então, também quando isso aconteceu, a gente é muito legal você ver que muitas editoras estão fazendo isso, mas eu acho que poucas editoras têm um catálogo em várias temáticas, como a gente tem, ligado ao universo afro-brasileiro e afrodiaspórico, né? Então, assim, eu acho que hoje eu posso dizer, somos sólidos e nunca paramos, nunca tivemos momentos mais difíceis. Momentos mais difíceis até porque o país viveu alguns anos de dificuldades econômicas, então isso repercute, né? Na hora que a vida fica difícil, livro não deveria ser um objeto de primeira necessidade, mas a primeira necessidade é comer e ter saúde, né, e tudo. Então, tem momentos em que isso fica mais difícil. E até esses momentos de necessidade, o livro deveria cumprir essa coisa de ter grandes bibliotecas públicas. Eu acho que isso ajudaria todo o setor editorial a se manter forte, quer dizer, ter realmente bibliotecas de acesso à população, né? Não apenas bibliotecas escolares, bibliotecas como centros, né, de convívio e tudo mais, e que a gente formasse leitor. Então, isso é muito importante. Acho que a gente ainda não chegou lá, né? E tivemos um retrocesso nos últimos 4 anos em relação a isso, né, que acredito que possa melhorar. Ninguém está em situação confortável, porque aí o que se instalou por 4 anos está enraizado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com saber que cultura é uma coisa que assusta muito, né? Cultura é o que faz pensar, né? E cultura é um ato democrático. E acho que a nossa democracia não está madura, não está segura, né? Temos que lutar para isso. Bom, acho que podemos terminar. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Foi excelente. Conhecemos essa editora tão importante, já há 48 anos no mercado editorial, trazendo nossas histórias do nosso povo, nossa cultura, nossos orixás, que nos faz tão bem. Obrigada, boa noite. Obrigada, Casa Dirce. Até o ano que vem. Estamos aqui firmes, resistindo. E vamos continuar com o nosso seminário permanente de cultura negro brasileira. Obrigada. Suzana, obrigada pelo